Bom, pessoal, tudo tranquilo? Olha só, a gente está, conforme combinado, então, preparando aqui essa videoaula sobre a NR23 para disponibilizar para vocês ao longo desta semana. A NR23 é a nossa aula 14 e nessa videoaula, que não deve passar de 15 minutos, na minha previsão aqui, a gente aborda rapidamente a NR23, tem uma indicação de vídeo da semana, uma rápida discussão e a atividade da semana também aí para vocês. Tá? Então, a gente tem, vamos já rapidamente aqui, a NR23, ela é enquadrada como norma técnica, ela é muito específica, né? Ela não é geral, não é temática, então ela está aqui, ó, NR23 como norma técnica, tá? De acordo com a 3214 de 78, né? Com aquela portaria que criou as NRs todas. Então, ela está aqui, ó, a NR23, proteção contra incêndios. Como de costume, a gente apresenta aqui a primeira publicação, junho de 78, e a redação mais recente. E entrando direto aqui, né, a gente tem como toda NR, ela começa, o item 1 é 23.1 e assim sucessivamente. Então, todos os itens dessa apresentação começam com 23, tá? Então, todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Aqui já de cara, já fica bem explicitado, não é? Que a NR23 aborda de uma maneira mais macro, né, mais genérica, mais geral, e a legislação estadual e municipal são referenciadas e devem ser adotadas. O empregador deve providenciar, na verdade, para todos os trabalhadores informações sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio, procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança e também dispositivos de alarme existentes, dentro da ideia, não é, do conceito de capacitação. Os locais de trabalho, no item 23.2, deverão dispor de saídas em número suficiente dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso de emergência. As aberturas e saídas e vias de passagens devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos indicando a direção da saída. Normalmente sempre para fora, e aqui a gente vê quase que senso comum, né? Mas o item 23.4, nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho. As saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento, que permitam fácil abertura do interior do estabelecimento, aquela trava, não é? Que você não consegue abrir por fora, mas consegue, é só empurrar que ela abre para fora. Muito utilizada no primeiro mundo essa solução já. Bom, a NR23 possui força de lei, contudo deve ser aplicada, como a gente já comentou, em conjunto com legislações auxiliares, aquelas estaduais, municipais, e também aquelas publicadas, considerando-se, né, as NBRs, publicadas pela ABNT, que são normas mais específicas. Na prática, as normas são desenvolvidas em caráter de submissão ao instrumento jurídico superior, ou seja, a CLT está acima da NR, que por sua vez está acima das NBRs, que por sua vez estão acima das regras estaduais e municipais. Essa questão de hierarquia no caso de haver alguma contradição. No caso de uma contradição, vale quem dá a palavra final, é aquela legislação, aquele instrumento que estiver superior na hierarquia, ok? A empresa deve verificar se existe uma regulamentação municipal à sua atividade no que tange o combate a incêndios. Posteriormente, deve-se observar as regulações estaduais, NBRs e, por fim, as NRs. Vocês farão um projeto de proteção contra incêndio e pânico. O que vocês vão fazer? Primeiro, né, tanto que a aprovação é no âmbito municipal, não é? Então, assim, a gente começa pela legislação municipal, na sequência as estaduais, depois as brasileiras, né? As NBRs e, por fim, as NRs. Por conta disso, essa NR23 ela é tão, eu diria, tão genérica, tão geral, né? Porque as especificidades são definidas no âmbito municipal e estadual. Tá? A empresa, então, deve observar o que diz a NR23 em seu plano de proteção contra incêndios. Parece uma contradição aqui, mas não há. Há regulação no âmbito municipal porque
a atribuição de aprovação de habite, de alvará, é da prefeitura, é no âmbito municipal, certo? Então, a NR23, ela chama as NBRs, e as principais estão destacadas aqui, a NBR 9077, que trata de saídas de emergência. Essa norma trata dos procedimentos para dimensionar, posicionar e utilizar saídas de emergência, tais como tamanho, quantidade, disponibilidade, desbloqueio. E a norma é importantíssima no plano de combate a incêndios. A saída de emergência, primeiro, o procedimento zero é a evacuação, né? A saída das pessoas. Né? NBR 11742, portas corta-fogo, trata especificamente essa norma da obrigatoriedade para algumas edificações de possuírem portas do tipo corta-fogo. Ela determinará a sua quantidade e obrigatoriedade a depender do tipo de edifício e das atividades nele desenvolvidas. NBR 13714, hidrantes ou mangotinhos. Esta norma trata da instalação e disposição de hidrantes nas partes internas e externas aos edifícios, bem como da instalação de mangotinhos, que são instrumentos de mitigação do fogo por ação da água. A norma é muito útil para projetos, pois é nessa fase que as instalações devem ser observadas. Projetos de edifícios que não estejam em conformidade com esta NBR 13714 dificilmente receberão licença para execução. A gente tem também a NBR 10897, chuveiros automáticos, e ainda a 13714, né, trata dos projetos de instalação dos chuveiros automáticos, que são estruturas presas ao teto dos edifícios, que servirão de irrigadores em caso de incêndio. São os sprinklers. A norma abordará a forma como esses dispositivos deverão ser instalados. As NBRs 12683, 15808 e 15809 tratarão especificamente de extintores, obrigatoriedade, quantidade, tipo, modo de instalação e também de utilização e manutenção destes objetos. Então, tenham a mão aí, né, que nessa disciplina, quando vocês precisarem, nessa disciplina, nessa apresentação de NR23, consta a relação das principais NBRs que vocês vão usar para projeto de prevenção contra incêndios. Essa aqui a gente acabou de ver. O material complementar sugerido é esse vídeo do YouTube. Vocês deram sorte, porque nessa semana da gente ter decidido fazer uma videoaula para a NR23, porque vocês vão se escapar de ouvir Fogo no Parquinho, né, que é o pior tema musical, é a pior música, é o pior tema que já foi colocado na história dessa disciplina. Tem um link complementar aqui, tudo o que você precisa saber sobre a NR23. Né? A grande parte a gente já viu agora e tudo está aqui nessa sugestão. A atividade da semana, que já está aberta, o fórum já está aberto, né? No final da aula passada eu já deixei aberto para vocês, tem essas questões. A ideia aqui é simplesmente lista de exercício mesmo, é responder as questões. Quais são as obrigações das empresas, segundo a NR23? Quais as especificações a respeito das saídas de emergência para as portas, para as escadas, ascensores e portas corta-fogo? O que deve ser feito em caso de incêndio, conforme a NR23? O que são exercícios de alerta? Como a NR23 determina a classe de fogo? Quais são as recomendações para a extinção do fogo por meio da água? E como a NR23 trata do assunto extintores de incêndio. Para combate a incêndio, há extintores próprios para cada classe de fogo? Né? Então, assim, é bom responder aqui e botar quais. Beleza? Na próxima aula, a gente vê, né, do que a gente traz, que nem a gente fala para o filho da gente, né, para os filhos, na volta a gente compra. Na próxima aula, a gente vê, então, de acordo com... teremos, ao longo dessa semana, 2 atividades, né, que já estão abertas no fórum, uma sobre a nova NR18 e a outra, exatamente essa que eu acabei de falar, esse questionário rápido aqui sobre NR23, né, de proteção contra incêndios. E teremos, então, a aula 15. A gente vai entrar um pouco já nas estatísticas de acidentes de trabalho. Né, vai ser bem interessante. A gente sai um pouco, a gente vai fugir um pouco dessa digamos, metodologia mais chata, assim, da gente ficar repassando aqui o texto ou os textos das NRs. Mas, enfim, está nas diretrizes curriculares para as engenharias, em específico para a engenharia civil. Vocês têm que ter contato com essas normas e a forma, enfim, talvez menos traumática seja essa, né? A gente vai lendo juntos e vai deixando esse registro aí para quando vocês precisarem usar. Beleza, pessoal? Foi um prazer, consegui fechar em 10 minutinhos,
né? O combinado era 15 no início. Qualquer dúvida, a gente tem aquele fórum permanente aberto e a gente conversa, então, na próxima aula, beleza? Um abraço a todos aí, um bom final de semana. Obrigado pela presença na aula presencial dessa semana também, na aula síncrona, né? Ato falho, a gente já está voltando, né, para o presencial. Então, obrigado pela presença na aula síncrona. Se cuidem, continuem se cuidando muito. A gente se vê, então, na próxima quinta. Né? É isso aí. Valeu. Um abraço a todos. Obrigado.